Livro Onde está Deus durante a minha tempestade? De Kenneth Wayne Hagin. Capítulo 8. Características de um vencedor de gigantes. Já vimos que todos passam por períodos difíceis. Também sabemos que Deus capacita o cristão a ser vitorioso em meio aos problemas, a derrubar gigantes, ou seja, a triunfar sobre a opressão espiritual e assim receber a bênção prometida. Entretanto, nem todas as pessoas são bem-sucedidas nas batalhas da vida e chegam a outra margem. Algumas deixam de responder ao chamado para serem vencedoras de gigantes, porque isso requer um compromisso profundo com o Altíssimo e a sua palavra. Quem é um vencedor de gigantes tem os próprios desafios. Sempre enfrentará críticas por andar pela fé, por exemplo. As pessoas dirão que você é arrogante, confiante demais ou presunçoso. Talvez você seja insultado e chamado de fanático ou de louco por causa do seu zelo. Aquele que derruba gigantes paga um preço por ter esse tipo de atitude, mas as recompensas pela vitória fazem valer a pena o enfrentamento dessa oposição. Neste capítulo, analisaremos algumas características de um homem vitorioso ao estudarmos como Davi derrotou Golias. Com certeza, essas particularidades o ajudarão a se identificar e mostrarão em quais áreas você precisa se desenvolver a fim de triunfar nos combates da vida. Um vencedor de gigantes não se distrai com críticas e perseguições. Sempre haverá alguém criticando o vencedor de gigantes pela sua caminhada de fé em busca das promessas de Deus. Davi recebeu críticas e foi perseguido pelo próprio irmão antes mesmo de ter confrontado Golias. Vejamos. 1 Samuel 17, do 26 ao 28. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eliabe menosprezou seu irmão porque ele tinha a disposição de um vitorioso. O verso 28 afirma que acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Alguém já se voltou contra você por causa da sua fé em Deus? Essa pessoa possivelmente sabia da própria falta de compromisso de prosseguir rumo às promessas do Senhor, ou então não compreendia as suas atitudes. Como dizia meu pai, se as pessoas não estão a favor, elas estão contra. É fácil criticar o que não se entende. Portanto, quem quer vencer as adversidades tem de estar preparado para receber opiniões contrárias ou para virar motivo de piada, até mesmo de amigos próximos e familiares. Veja o comportamento de Davi depois de ter sido ridicularizado por Eliabe. 1 Samuel 17, 29 e 30. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi não satisfez a curiosidade do irmão, nem pregou um sermão para ele. Aquele jovem temente a Deus apenas questionou: O que eu fiz de errado? Não posso fazer perguntas? A atitude de Davi após esses questionamentos é importante. Ele se desviou de Eliabe. Quando o irmão começou a censurá-lo, Davi simplesmente o ignorou e continuou a perguntar sobre o filisteu que desafiou os exércitos de Israel.
Você também precisa contornar os seus críticos. Em vez de tentar mudar a opinião deles, talvez seja melhor você se afastar. A crítica é capaz de fazer alguém perder a batalha contra um gigante e assim deixar de receber as bênçãos. Davi não era esse tipo de pessoa. Embora o seu irmão mais velho o tivesse tratado com desdém, Davi se desviou dele e, concentrado, continuou a questionar. E o gigante filisteu? Quem ele pensa que é? Quem matá-lo ganhará alguma coisa? Um vencedor de gigantes é confiante, não vacila nem duvida. Depois de Davi perguntar sobre o gigante filisteu e as recompensas prometidas a quem o matasse, alguém alertou o rei. Então Saul chamou o jovem. 1 Samuel 17, 31 e 32. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, os anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi não disse a Saul: Bem, acho que eu poderia tentar dar um jeito nesse gigante, ou verei o que posso fazer. Ele declarou com firmeza: Homens, não fiquem abatidos. Eu vou cuidar dessa situação. A atitude de Davi me fez lembrar de um zagueiro de futebol americano dos tempos de colégio, no início dos anos de 1960. No outono de 1963, o time da escola estava jogando a última partida da liga pelo campeonato estadual. A outra equipe estava na frente no placar e faltavam poucos segundos para o término do jogo. O time da escola ficou com a posse da bola na sua própria linha de fundo. Aquele zagueiro correu pela lateral até o grupo e ficou de joelhos reanimando seus companheiros ao dizer: Não tenham medo, Jimmy está aqui. Nós vamos fazer o seguinte. E então Jimmy começou a estabelecer algumas jogadas e táticas. Depois disse: Vamos lá. Naqueles segundos finais, o time da escola, mesmo em desvantagem, avançou pelo campo e marcou o ponto decisivo, ganhando o título estadual. A equipe adversária era a favorita na partida. Entretanto, a confiança de um zagueiro contagiou todo o time, que assim conseguiu alcançar a vitória. De certo, algumas pessoas se ofenderam com a convicção de Jimmy na própria capacidade e na dos companheiros. No entanto, muitas outras ficaram gratas pela expressiva liderança daquele jovem. Jimmy estava firme no compromisso com a vitória. Ele se recusou a duvidar, mesmo quando todas as chances estavam se esgotando e o tempo chegava ao fim. Jimmy confiou nas habilidades naturais, mas Davi tinha total confiança em Deus e na sua grande competência e poder. É essa confiança inabalável que um vencedor de gigantes precisa ter. Um vencedor de gigantes é autêntico. Muitas vezes, tentamos obter sucesso imitando as ações de outras pessoas. As igrejas agem assim o tempo todo. O pastor percebe que determinada programação está dando certo em outra igreja, então institui a mesma coisa na sua congregação. Isso, porém, nem sempre funciona. Um pastor ou um líder de ministério precisa descobrir o que Deus deseja que ele faça e colocar isso em prática, em vez de apenas copiar o que outra pessoa está fazendo. Saul queria que Davi combatesse o gigante como ele mesmo combateria, com uma armadura completa e as armas de um homem de guerra. Na verdade, o rei não teve muita confiança naquele jovem pastor. 1 Samuel 17, do 33 ao 39. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca.
e, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. À luz dessa passagem, primeiro quero destacar que Davi estava preparado para combater o gigante, pois em experiências anteriores, ele já havia provado do seu resultado de se confiar em Deus. Ele não se ofereceu para lutar fundamentado no que já tinha ouvido falar sobre o Senhor ou na experiência de outra pessoa com ele. Davi possuía experiências pessoais com o Altíssimo. Da mesma maneira, quem quer transpor as barreiras da adversidade precisa ter um compromisso pessoal com Deus e com a palavra. É impossível você ser bem-sucedido se desafiar os gigantes da vida com base na fé do cônjuge, dos pais, do pastor ou dos amigos. O que nos faz ultrapassar os limites é o conhecimento adquirido e no que acreditamos acerca da palavra de Deus, e também o que estamos dispostos a fazer. Além disso, observe que, após ter concordado com a luta de Davi contra Golias, Saul colocou a própria armadura no jovem. Entretanto, quando tentou andar com a vestimenta do rei, Davi percebeu que ela não lhe cabia bem, ele nunca a havia usado. Você já ouviu algum adolescente dizendo que não pode vestir determinada peça de roupa porque ela o faz parecer outra pessoa? O futuro rei de Israel praticamente disse o mesmo sobre usar a armadura de Saul. A vestimenta do rei o deixara desconfortável, por isso ele a tirou. Davi não tentou ser quem ele não era. Na vida, não devemos copiar a fé do outro. De certo, precisamos ter amizade com pessoas da mesma fé e em quem podemos nos inspirar no modo de viver. O Senhor, porém, espera que tenhamos uma caminhada pessoal com Ele. Deus deseja que o nosso desenvolvimento, espírito, alma e corpo, esteja de acordo com os seus planos e o seu chamado para a nossa vida. Ele não quer que você tente ser outra pessoa, mesmo que seja um rei ou alguém importante. Tentar caber no molde feito para outro é falhar em identificar os planos de Deus para a sua vida. Chega de falsa fé. As pessoas que aderem à prática do movimento Palavra de Fé falam muito sobre manter a confissão da Palavra de Deus nos lábios. Essa confissão, contudo, precisa ser de coração, não apenas do intelecto, ou seja, deve ser pessoal e verdadeira, não uma simples repetição do que ouvimos alguém dizer. A minha experiência como pastor de uma grande igreja, líder de um ministério internacional e diretor de um centro de treinamento ministerial, me possibilitou ver pessoas agindo em desacordo com a fé, simplesmente para imitar algo que viram que deu certo com os outros. Já ouvi testemunhos inspiradores de como o Senhor levou alguém a semear na vida alheia e abençoou de maneira sobrenatural, distribuindo além da medida da semente plantada. Por exemplo, alguns cristãos de boa fé escutaram a mesma história e decidiram agir igual. Então fizeram doações relevantes. Nada aconteceu, porém. Aquelas pessoas se entristeceram, achando que Deus havia falhado, mas Ele sequer havia pedido alguma oferta a elas. Certa vez, um aluno do nosso centro de treinamento compartilhou que Deus o levara a doar o próprio carro.
Ele obedeceu o que o Senhor lhe dissera, e logo depois fora abençoado com um veículo novo. Outro aluno ouviu esse testemunho e decidiu dar o dele também. Até o fim do ano letivo, porém, esse aluno ainda estava a pé. Aquele jovem deu seu automóvel de maneira insensata. Ele copiou a experiência alheia. O Altíssimo não lhe disse para fazer aquilo. Não se trata de falta de fé daquele rapaz. Ele só tentou agir de acordo com a manifestação de fé e obediência de outra pessoa, em vez de ouvir o que Deus estava lhe falando pessoalmente. Eu não estou dizendo que devemos fazer doações apenas depois de escutarmos essa orientação de Deus. O Senhor quer as nossas ofertas, mas elas devem ser feitas de coração. A Bíblia declara: Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7, parte B. Não devemos dar para receber algo em troca. Entretanto, quando o Altíssimo nos leva a plantar uma semente específica, como foi o caso daquele primeiro estudante que doou o carro, podemos confiar que ele já tem planos para multiplicar a semente plantada, abençoando a nossa fé e obediência em dar. Ver 2 Coríntios 9:10. Deus não faz acepção de pessoas. Ver Atos 10:34. O que ele faz por um, faz por outro. No entanto, receber do Senhor envolve a fé pessoal. É preciso conhecer o nível da própria fé, recusando ultrapassá-lo. O cristão precisa ir para a batalha usando a armadura e a artilharia, as quais ele sabe que funciona para si mesmo. Um vencedor de gigantes não imita a fé nem as atitudes de alguém. Ele conhece as próprias origens e sabe para onde caminha na vida. Um vencedor de gigantes não está preocupado com o que a pessoa ao lado está fazendo. Ele tem os olhos fixos em Jesus e na sua palavra. Um vencedor de gigantes é fiel. Davi não acordou um dia de uma hora para outra dizendo: acho que vou fazer alguma grande façanha para Deus. Não. O Senhor preparou aquele jovem desde os mínimos detalhes antes de colocá-lo face a face com o gigante. O futuro rei de Israel demonstrou fidelidade nas pequenas coisas enquanto pastoreava os rebanhos do pai. Davi levava o trabalho com seriedade, pois, quando um leão e um urso vieram ameaçar a segurança das ovelhas, ele matou o predador, defendendo os animais que estavam sob os seus cuidados. Alguns cristãos são descuidados em suas tarefas. Desejam ser bem-sucedidos, mas não querem fazer o necessário para alcançarem o sucesso. Entretanto, o Senhor está à procura de fidelidade. Em Lucas 16:12 lemos: E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Davi não estava destinado a cuidar de ovelhas pelo resto da vida. No entanto, enquanto era responsável pelos rebanhos do pai, ele levava suas responsabilidades a sério. Se quisermos ser vencedores de gigantes, também devemos praticar a lealdade em tudo o que fazemos. O sucesso demanda tempo e esforço. Ele não acontece da noite para o dia. Muitos jovens desportistas sonham com um contrato profissional. Entretanto, poucos percebem o sacrifício e a dedicação necessários para alcançarem seus objetivos. Outros têm metas admiráveis, mas apenas serão atingidas se eles se dedicarem aos pormenores. Conheço um homem que trabalhou como técnico assistente na Universidade de Iowa quando B.J. Armstrong, ex-jogador profissional de basquete, estudava lá. Ele contou que o jovem atleta ficava até tarde no ginásio nos fins de semana, treinando passes e arremessos. Na verdade, esse meu conhecido o ajudava fazendo muitos lançamentos para que praticasse arremesso de longa distância. Certa vez, alguém sugeriu que B.J. Armstrong tirasse uma folga na sexta-feira à noite
e saísse para relaxar e se divertir. O então jogador universitário respondeu: quando eu estiver na NBA, eu vou poder sair na sexta-feira à noite. Nesse momento, eu estou fazendo o que é preciso para chegar lá. B.J. Armstrong foi o maior líder de assistências da Universidade de Iowa de todos os tempos e jogou no Chicago Bulls, time no qual desfrutou de uma ilustre carreira. Ele foi o terceiro melhor armador da temporada de 1993 a 94. Na temporada anterior, ele recebeu o prêmio da NBA de melhor percentual de arremesso da linha de 3 pontos com uma marca espetacular. Talvez alguém olhe para a história de vida de B.J. Armstrong e diga: ele teve muita sorte em conseguir ser um jogador profissional de basquete. Entretanto, o seu sucesso não foi obra do acaso. Não, B.J. Armstrong foi fiel e a sua determinação e perseverança trouxeram benefícios a longo prazo. É possível ser fiel ou infiel quanto à palavra de Deus. Fidelidade significa ser um cumpridor da palavra, ver Tiago 1,23, mesmo contra a própria vontade. Se você é fiel e está determinado a ver a manifestação de algo no qual acredita, no momento em que pensar na bênção prometida, ergam as mãos e louve a Deus pelos seus feitos, mesmo que nada esteja vendo acontecer no mundo natural. Se por um instante você pensar que não conseguirá aquilo que tem orado, revide esse sentimento com as Escrituras e o leve cativo. Os seus pensamentos devem estar alinhados com a palavra, ver 2 Coríntios 10:5. Lembro-me do meu pai contando uma história a respeito da primeira vez em que aprendeu a depositar as suas inquietações sobre o Senhor. Uma situação o preocupava, mas ele havia aprendido um versículo, 1 Pedro 5,7, o qual falava de lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Então, ele parou e declarou com firmeza: não, eu não quero essa preocupação. Eu a lanço sobre o Senhor Deus. Agora, o problema é seu e não meu. Meu pai afirmou que foi difícil a princípio. Ele era campeão mundial em preocupações, como o próprio costumava dizer. No início, a inquietação surgia muitas vezes durante a noite. Papai se levantava da cama, ajoelhava-se no chão e orava: Senhor, eu não quero essa perturbação. Eu a depositei sobre o Senhor e não a quero de volta. Ele fez isso diversas vezes, noite e dia, até se tornar fácil deixar a situação angustiante aos cuidados do Altíssimo. O Senhor sempre cuidava de tudo, pois o meu pai era fiel à palavra e às coisas dele. No texto de Provérbios 28:20, parte A, lemos: o homem fiel abundará em bênçãos. E nós, somos leais à nossa família, ao trabalho e à igreja? Somos fiéis nas ofertas ou ofertamos esporadicamente, uma vez ou outra, quando estamos dispostos? Temos honrado os relacionarmos com a nossa congregação, como orientam as Escrituras? Ver Hebreus 10:25. Ou a nossa presença na igreja é inconstante? Amigo, não dá para querer vencer gigantes se a igreja está na televisão da sua sala de estar ou em um CD. Deus não nos teria dito para não deixarmos de congregar como corpo de uma igreja local se isso não fosse importante. Para recebermos as promessas do Altíssimo, devemos obedecer a todos os seus conselhos com fidelidade, não apenas às nossas passagens favoritas. Quem quer se levantar triunfante sobre os gigantes da vida, não se intimida com críticas, confia no Senhor e se recusa a ser um imitador.